O duelo, né, cara? Que bacana. E já aproveito que o Ricardo tá falando aí. Ricardo, fala um pouquinho para nós aí do duelo, do seu entendimento acerca dessa leitura do Evangelho. Tá aí no capítulo 12, né? Amai os vossos inimigos. Muito bem, é uma leitura muito clara para nós, mas que às vezes a pessoa, quando lê, ela pode sentir uma certa estranheza, porque às vezes a gente pensa, mas não acontece mais duelo, né, como antigamente, porque era muito comum ver os jogos, né, de duelo, considerado até como Jogos Olímpicos antigamente, né? Aí tinha as modalidades justas, né? Aqueles cavaleiros que corriam um contra os outros, espadas, pistoleiros, era considerado um jogo. E hoje isso foi abolido. É até um comentário que Kardec faz no final desse capítulo, tem uma nota, né, que ele vai comentar justamente que os duelos vão se tornando cada vez mais raros. E aí ele vai concluir essa nota dizendo que há uma melhora no mundo, que se antes isso era considerado um jogo olímpico, hoje não se vê mais. Se antes você estava na praça pública, via pessoas se duelando e as pessoas se aglomeravam para torcer, para assistir, e a morte de um homem era uma coisa banal. Hoje não se vê mais. Hoje a morte de uma pessoa, né, de um homem, de uma mulher, choca. Então, Kardec ele comenta que ele já percebe um progresso. Porém, o duelo, de certa forma, ele continua, só que ele se sofisticou, né? As pessoas até abandonaram esses jogos violentos, esses duelos em praças públicas, mas elas continuam duelando em palavras, né? Duelando em discussões, duelando em pontos de vista, querendo violar as consciências alheias, né? Impondo o modo de pensar. Então, infelizmente, embora ainda já tenha tido uma melhora, o duelo ele ainda prevalece, né? De outra forma. E o Cristo, quando ele fala para Pedro, né, coloca tua espada na bainha, né? Nós lemos esse trecho aqui no item 12. Pois aquele que pela espada mata, pela espada perecerá. Então Jesus ele está aqui mandando um recado para a humanidade. Vamos abolir, né, esse tipo de violência, vamos abolir a vingança, porque ela nos leva a lugar algum, né? Pessoas, quando tentam resolver situações através da violência, resolve mal resolvido e por pouco tempo. Não é algo que de fato educa, não é algo que de fato convence. Né? A educação pela violência, ela é algo ali que você reprimiu, mas não modificou. Então, o Cristo ele vem agir na nossa alma. Né? No Livro dos Espíritos fala que a educação que vem do Espiritismo é aquela que vem na base mais profunda do ser, que é a sua alma. Então, ele vem nos mostrar isso, que a gente precisa mudar a nossa atitude de violência, que a gente precisa mudar o nosso pensamento de raiva, de rancor, porque isso vai determinar a nossa vibração, né? Às vezes a gente pensa, nossa, a pessoa ali polida, fala mansa, mas ela tem violência nas intenções, né? Basta a gente lembrar dos fariseus da época de Jesus, que andavam impecável, né? A ponto de Jesus falar que eles eram sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de podridão por dentro. Porque tudo que nos define é a sintonia, é o pensamento, é o desejo, né? Quando você está diante de uma injustiça, qual o seu pensamento? É tacar lenha na fogueira ou orar para aquela situação se resolver? Né? Então, é uma reflexão importantíssima e um convite para nós mudarmos essa sintonia, mudarmos a nossa forma de ver os problemas do mundo, querendo ajudar de certa forma. Né? Se não podemos ajudar mais efetivamente, estando presente, uma oração já diz tudo. Né? Já você mostra que você já mudou a sua forma de olhar para aquele problema.